Olá, queridos, eu sou o pastor Carlos Ribeiro e eu quero convidar você nesse momento, quero convidar os pais, convidar os adolescentes, os jovens a um papo reto. É sério, papo reto. Convido você a fazermos menção, deixa eu me organizar aqui melhor, fazer menção de um texto nas Escrituras que está registrado em Provérbios capítulo 22 e versículo 6, que diz assim: ensina ou instrui. Isso depende da tradução que você está usando. Ensina ou instrui a criança no caminho que deve andar. Quando ficar velho, não desviará dele. Esse é o texto que está no português e eu vou explicar com maior detalhe como ele está no hebraico. E eu tomei esse texto de princípio para a gente poder criar uma discussão, e é uma discussão saudável, e nós temos o nosso senso crítico e a necessidade desse senso crítico. Então, para início de informação e nós chegarmos no nosso destino temático de maneira muito esclarecida, de maneira muito nítida, de maneira muito lúcida. Os seres humanos, eles são coautores de Deus na obra da sua espécie. Você deve pensar, pastor, mas isso é uma heresia. Não é. O projeto original de Deus, não existe a participação humana. No projeto original de Deus não existe a participação humana. Está lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria. Aparece o termo hebraico bará, criar do nada. Deus cria todo o projeto. Capítulo 2, já existe todo o detalhe, a elaboração desse projeto. E aparece o ser humano não com o termo bara, criar do nada, mas o termo assar, criado a partir de partículas já existentes. Nesse caso, pequenas partículas do solo, de argila, de barro. A partir daí, o homem nasceu. A partir daí, o ser humano nasceu. Aí houve a participação especial de um homem e de uma mulher. Então nós somos coautores de Deus nesta obra do ser humano, nessa nossa espécie. O que acontece? O homem, ele cede uma célula, a mulher cede outra célula, e essas duas células se encontram, e se a mulher estiver num período fértil, elas se unem e fecundam. E ali começa todo o processo de gerar o feto, o embrião. Depois de 9 meses, nasce um lindo serzinho, um bebê. Com isso, estou querendo dizer que Deus deu aos pais, além dessa participação de coautor nesta obra, deu aos pais a responsabilidade na criação dos seus filhos. E o interessante é que isso aqui vai ajudar você, pai, isso aqui vai ajudar você, adolescente, a compreender todo esse processo. Voltando ao texto que eu mencionei, Provérbios 22 e 6, Provérbios 22 e 6, no texto original em hebraico diz assim: ensina ou instrui a criança
de acordo com o caminho. Veja a diferença do texto que está em português. O texto em português diz de acordo, ensina a criança no caminho em que deve andar. O texto em hebraico diz ensina a criança de acordo. Então, se você for continuar lendo o texto no hebraico, diz ensina a criança de acordo com o caminho, ou seja, de acordo com a sua capacidade física e mental. Então, a Bíblia está dizendo que aos pais foram dada a responsabilidade de acompanhar a faixa etária dos filhos, instruindo e ensinando de acordo com sua capacidade física e mental. De acordo com a sua idade, os pais deveriam ensinar os seus filhos. E existem algumas faixas etárias importantes e que elas não devem ser esquecidas e elas não podemos omitir em momento algum. E uma dessas fases dessa faixa etária é aquele período em que a criança aprende pelo nosso exemplo, pelos nossos exemplos. Então, tudo que a criança observa eu fazer, observa você fazer, observa nós fazendo, nós pais, nós adultos, eles fazem. Por exemplo, o filho acha bonito calçar o sapato do pai, porque ele vê o pai calçando, a mãe, a filha calçando o sapato da mãe, que ela vê a mãe calçando. Então, é um período que ela aprende por experiência. Outra fase é quando eles aprendem, agora não mais por experiência, mas por expressão. Então, eles começam a reproduzirem o que ouvem. Então, alguma vez, certamente você já ouviu uma criança soltando um baita de um palavrão e você fica estarrecido ou estarrecida porque no seu lar, na sua casa, não se utiliza termos assim. Mas ela falou, ela reproduziu aquela fala porque ela ouviu alguém falar. Então ela aprende através das expressões, só que essa faixa etária dela ainda é muito pequena para entender o seu significado. Então ela fala alguma coisa, mas não sabe o que significa, ela não tem conhecimento de verbo, concordâncias verbais, não tem conhecimento de conceitos, de definição. Então são fases importantíssimas na vida das crianças e elas vão crescendo e continua. Você continua como pai, como mãe, nós como pais continuamos ensinando eles de acordo com o seu desenvolvimento físico e mental. Aí ele chega uma fase da adolescência e eu trouxe aqui algumas coisas interessantes. Eu trouxe aqui, são 3 fases que eu gosto de mencionar aqui em relação a adolescente, que primeiro é a fase das descobertas. Aqui a participação dos pais continua sendo extremamente importante, porque nós não estamos falando de uma educação convencional, que na verdade essa educação convencional não espera que a escola não vai ensinar os seus filhos a serem educados. Filhos educados saem de casa, são os pais que moldam, são os pais que formam esse